Plano Geral, com Flávia Guerra e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo seu podcast de cinema e séries, chegando aqui na reta final de 2022, esse ano interminável. Não é que está terminando e a gente vai começar a trazer nossos balanços. Na edição de hoje, a gente traz as melhores séries de 2022. Talvez não todas as melhores, mas pelo menos as que também chacoalharam aí, não melhores para nós, é isso que eu quero dizer. A gente vai trazer as nossas e as que mais movimentaram o circuito. E essa semana a gente também tem a nossa edição especial da Sessão Vitrine, uma conversa deliciosa com o diretor Eduardo Morotó, que a gente viu aí começar no cinema e agora tá com esse longa lindo, A Morte Habita a Noite. Entra lá porque é um jeito lindo de fechar a Sessão Vitrine desse 2022 tão rico para o cinema brasileiro, A Morte Habita a Noite, uma conversa com Eduardo Morotó. Também no finalzinho desse papo de hoje, a gente vai trazer uma estreia brasileira, O Amor dá Voltas, de Marcos Bernstein, estrelado aí por ninguém menos que Cleo Pires. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas vamos ao assunto principal de hoje aqui, Thiago Stivaletti, valendo as melhores séries desse ano interminável. Bom dia, Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, menina, já chegou o final do ano, né? E como todo mundo que nos acompanha já sabe, a gente encerra o ano com essas duas edições especiais, uma falando aí das melhores e piores séries do ano e depois a próxima, né, bem gordona também, falando dos melhores filmes. A gente já avisa, né, Flavinha, assim, a gente, como todo mundo deve saber, a gente é um pouco mais forte em filmes no sentido que a gente consegue acompanhar quase tudo de filme. E série, gente, vamos combinar. Eu acho que quem diz que acompanha tudo, que viu todas as séries, a pessoa realmente não saiu de casa, ela recebe uma aposentadoria gorda do exército e ela fica em casa vendo, né? Ou ela não dorme, né? Porque alguma coisa você tem que abrir mão para conseguir ver todas as séries, gente. Vida social, vida sexual, né? Fazer um esporte na academia. Isso, pessoas que dormem 4 horas por noite. Conheci poucas na vida. Miguel Falabella, eu sei que é uma dessas. Felipe Tito, que apresentava o Vídeo Show uma época, era repórter do Vídeo Show, dorme 4 horas por noite. Aí realmente dá tempo, senão não dá, né? Não dá, gente. Ou então não trabalha. Também tem gente assim, como você disse. Mas nós tentamos, tem várias que eu comecei e parei no meio, que vou deixar para ver já. E tem algumas que eu consegui terminar por puro prazer mesmo, assim, o que é raro no nosso caso, né, Ti? Pois é, mas é assim, também é outra realidade das séries, né? Séries que a gente começa a ver 2, 3 episódios, já não gosta de cara, aí você fala, meu Deus, né, vou ficar investindo meu tempo nessa aqui que eu não tô gostando, eu já vou começar outra, né? Aí umas que a gente ama e termina, algumas que a gente devora, que eu lembro que foi muito o caso de White Lotus ano passado, que lançou de uma vez só, né? Lançou esquema Netflix. Esse ano não, eles estão colocando um episódio a cada domingo. E tem aquelas... Eu sou o rei de deixar uma rabeirinha, sabe? Deixo um episódio pra ver depois, aí chega no final do ano, vamos lá ver o último episódio. Eu também. Fiz isso com várias aqui. Ainda para ajudar, comecei a ver algumas, pra gente pelo menos comentar um pouquinho aqui. Então, assim, é muita coisa, né? Antes da gente ir para essa lista, propriamente dito, é muito interessante a gente ver que a gente tá nesse mundo que tem muita coisa para pescar nesse mar aí, né? Às vezes você pesca aí um que não estava esperando, acaba gostando. Às vezes uma que você estava esperando muito acaba, né, sendo meio decepcionante. Enfim, tem de um tudo, né? E eu acho que assim, filme tem um pouco isso, mas série tem mais ainda. É uma coisa um pouco de nicho, né? É muito complicado você comparar uma série coreana do Dorama com a série do Ryan Murphy, com a série brasileira não sei o quê. É tudo muito diferente, feito para públicos diferentes hoje em dia, né? Então a gente, quando faz essa listinha, tenta colocar num cesto daquelas que mais nos agradaram, ou que a gente acha que teve um formato, né, um pouco mais interessante, mais original do que nunca tinha sido feito antes. A gente tenta montar esse cesto, mas eu acho que em série é um pouco mais complicado, porque a pessoa que vê Dorama não é a mesma que tá vendo Dahmer, do Ryan Murphy, né? Enfim, é tudo muito para cada lado. Menino, tem um universo de Dorama que eu ando pesquisando até, né? E cito aqui meu irmão e minha cunhada, Israel e Gabriela, que são os meus especialistas de Dorama. Outro dia pedi uma lista para eles dos doramas preferidos, e olha que eu vi, até vamos citar aqui, né, Pachinko, por exemplo. Mas eles me deram um leque só dentro do universo coreano de milhares de universos dentro, de série de máfia, série de amor e série de ficção científica. Então, assim, só o dorama já dá um ano inteiro de série. Então, imagine, né? É um universo, né? É um universo. Que coisa louca. Que coisa maravilhosa, Coreia, né? Total. Vamos começar um pouquinho, então. Eu queria começar citando pra mim a série que foi a série que eu mais gostei desse ano. Se eu não me engano, você não viu, porque era uma série
que passou ali no momento que a gente estava super atribulado. É uma série, na verdade, nem você viu, nem pouquíssima gente viu, porque tá numa plataforma dessas que são as plataformas paralelas, né? Todo mundo tem a Netflix, a Amazon e a HBO Max, mas tem também a Star Plus e a Stars Play, que estão muito fortes, né? Que trazem séries muito fortes. Uma delas, a gente estava até comentando, que nem eu nem Flavinha vimos, que é uma série que está todo mundo comentando da Star Plus, a gente pretende ver agora nas férias, que é The Bear, o Urso, né, que é uma série que tá fazendo um maior sucesso, um cara que era um chefe estrelado em Nova York e volta para Chicago para cuidar da lanchonete da família, e os empregados são todos meio, os funcionários da lanchonete são todos meio malucos. A série tá um baita sucesso, está aparecendo em várias listas aí, né, de top 5, top 10 do ano, mas ainda não vimos, veremos em breve. Eu queria citar Gaslit, que é a série da Julia Roberts do Champagne, aquela história, né, onde vão parar as nossas estrelas de Hollywood? Vão parar nas séries hoje em dia, que é uma série do Stars Play, a mesma plataforma que lançou aquela série que a gente adora, Normal People, a série lá do casal irlandês, de sexo, maravilhosa. Aquele homem maravilhoso, né? Maravilhoso, com o menino do After Sun, né, também, que a gente acabou de comentar. E, cara, que é uma série política sobre o escândalo Watergate, mas não é sobre o escândalo Watergate, segue algumas pessoas, alguns personagens em torno do escândalo Watergate. O Champagne faz o John Mitchell, que era um braço direito do Nixon, e a Julia Roberts faz a Martha Mitchell, que era a mulher dele, que era uma fofoqueira oficial ali da Casa Branca. Ela era uma pessoa que dava com a língua nos dentes e dava muitas entrevistas. E foi uma das responsáveis por vazar informações que acabaram levando ao Watergate, a derrocada do governo Nixon. Nixon não aparece na série, e tem um personagem muito legal, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um militar paranoico que tem certeza que o Partido Democrata está tentando roubar os arquivos do Partido Republicano e resolve promover a invasão do comitê do Partido Democrata. E aí, cara, esse personagem, além de ser um cara foda, o ator foda, não sei o quê, é o bolsonarista típico, assim, sabe? Paranoico, vê inimigo em todo lado, precisamos proteger os Estados Unidos dos comunistas e não sei o quê, e a série leva longe essa coisa da paranoia dele, inclusive encenando a paranoia. Num dado momento ele é preso e ele começa a ter delírios de paranoia dentro da cadeia, numas cenas muito maravilhosas. Champagne e Julia Roberts, maravilhosos, como sempre, ela arrasa, é a primeira vez que a gente vê Julia Roberts mais senhora, assim, sabe, mais... já uma, né, sei lá, Julia Roberts deve ter ali seus 55, 56, né, já fazendo o papel de uma senhora ali, nada sexy, né, não temos a Julia Roberts gata, mas, assim, mostrando, mais, né, horrível estou falando, enfim, mostrando a puta atriz que ela é, sabe, tipo, não precisamos de Julia Roberts sensualizando, sendo linda, maravilhosa, ela é uma atriz, né, tão veterana, tão experimentada assim, que ela e o Champagne colocam os personagens no bolso. Champagne também brilha, mas o show é muito de Julia Roberts. Gaslit na Stars Play. Essa é uma das que eu não vi e tô super curiosa. E eu acho interessante que você pede desculpa, porque boto mais falando da Julia Roberts, que realmente a gente foi educada a ver essas atrizes numa época, né? Nós crescemos aqui, gente. Os mais jovens não entendem muito isso. Em época que, para a mulher, quando ela parou ali nos 40, ela já vira avó, ou some, desaparece. E a gente está nesse movimento de mulheres maduras, com papéis interessantes, inteligentes, né? A própria Glenn Close fazendo uma chefe espiã na Teherã, que é uma série que está na Apple, que não está na nossa lista de melhores, mas só citando, né? Então, assim, imagina, a Glenn Close nunca tinha feito uma espiã, lá com seus, né, tralalá, anos, experiência, Oscar e tudo, indicações. Ela foi fazer isso. Então eu acho legal isso que você traz, a Julia Roberts, num outro lugar, porque o Champagne a gente já tinha visto mais velhos em papéis interessantes, mais velho, né? Então é disso que o Thiago fala, eu acho que cada vez mais a gente vai ter papéis assim, porque, né, as mulheres não viram todas avós, ou não só avós, depois dos 50, 60. Né? Com certeza. Flavinha, qual foi a sua melhor série do ano? Aí a minha melhor série do ano é a mais esquisita também. Eu trago essa série porque, assim, muita série é bem feita, bem contada, etc e tal, mas não me tira daquele lugar que o cinema consegue fazer em geral, que é, mesmo quando o filme não é perfeito, a narrativa não tá toda entregue, bonitinha e tal, o cinema dá uns momentos pra gente, né, de estranhamento, de não entendo o que tá acontecendo, mas eu tô seduzido por isso e tal. A série que fez isso comigo esse ano foi A Ruptura, né, que é a Severance em inglês. Cara, a Ruptura é esquisita, é estranha, ela demora pra pegar, ela mexe com uma coisa mais filosófica, mas ela também não é cabeça, né? Que essa coisa, a Ruptura, né? Para quem não lembra, é aquela série que é o Aidan Scott, que já é um cara esquisito por si só, né? Eu o descobri no Big Little Lies, né? Que ele é o marido da Reese Witherspoon. E aí a gente vai acompanhando esse cara entra numa empresa, todo dia que ele entra, ele mergulha quase num portal, que é o elevador ali, esquece quem ele é no mundo lá fora, trabalha
num escritório que é uma coisa esquisita, feia, mas como todos os escritórios são. Só que esse é mais estranho ainda, e quando ele volta para casa, ele esquece o que ele fez no trabalho. Né? Que é essa a ruptura entre você e você mesmo. Cara, e depois a série vai complicando, e tem um elenco maravilhoso, John Turturro, que eu amo, né? Tem uns atores que a gente também não está acostumado a ver tanto. Então, assim, e lá na frente, ele dá um twist de roteiro, né? Que é a personagem da Brit Lauer, que é a Halle, que passa a série inteira querendo fugir daquilo. E aí a gente entende quem ela é no mundo real e, nossa, e dá aquele puff, sabe, na sua cabeça. Fazia tempo que uma série não fazia isso comigo. Então, assim, a minha favorita é a Ruptura sem pestanejar. E a Apple não levou muitos prêmios, né, no Emmy esse ano. Ruptura foi uma, assim, que acho que todo mundo reconheceu. Então a gente tá na mesma, né? Porque eu também não terminei de ver Ruptura, confesso, vou confessar minha ignorância aqui. Eu vi, acho que ali os seus 2, 3 primeiros episódios, achei ela um pouco emperrada, mas ouvi de você já na época, ouvi da Claudinha Kreuter, muita gente falando, insista, porque o negócio pega fogo. Mas eu não tive tempo de insistir, então a gente tem lição de casa já pro final do ano, eu ver Ruptura e você ver Gaslit. Pronto, é aquela semana, gente, que a gente sempre fala aqui, né, interminável entre Natal e Ano Novo, a gente vai botar as duas em dia. Exatamente. Bom, segundo lugar do ano aí, na minha opinião, talvez, a gente tá aqui meio no voto secreto, não sei ainda os escolhidos de Flavinha, mas eu acho que talvez ela concorde comigo. Dahmer, da Netflix, foi uma série que a gente ficou muito chocado da qualidade do trabalho do Ryan Murphy. Talvez, eu arrisco dizer aqui, que seja a melhor série de suspense já feita pelo Ryan Murphy. Olha que ele já fez muitas, né? É uma evolução do American Crime Story do Versace, né? Que contava lá a história do assassino do Versace, que já tinha esse componente de um menino psicopata, de traços psicóticos, já, né, um menino já gay, né, juntando a sua má aceitação da homossexualidade com o lance da psicopatia, do assassinato e tal. E aí ele foi fazer o Dahmer, que é uma história real, né? O Jeffrey Dahmer foi um assassino canibal que bombou nos anos 90 na mídia por ter matado, não lembro agora se foram 8 ou 9 garotos, enfim, né? Foi um tanto de gente. Mais, viu? Foram mais, né? Foram mais. 7, 18, por aí? Por aí. Por aí, né? Quase 20, exatamente. E aí, cara, ele faz uma série em que ele pensou muito bem o formato da coisa, né? Tem episódios dedicados, são episódios que constroem pontos de vista, né? Então a gente tem o ponto de vista do Dahmer em vários episódios, tem um episódio dedicado ao pai, né? A culpa que esse pai carrega, né? De talvez ele ser o culpado por esse menino ser psicopata, e meio a gente sabe que não, né? Não dá muito pra culpar os pais, assim. A psicose é um negócio muito da pessoa, da personalidade da pessoa, né? Que é muito difícil não dá pra você ficar atribuindo a criação, né? Tem os episódios da vizinha e no meio disso tudo ele vai construindo o panorama social de como aquela vizinha negra, o Dahmer morando num bairro de periferia, cercado de vizinhos negros, esses vizinhos não eram ouvidos pela polícia. Essas vítimas negras não eram ouvidos pela polícia, né? Ele tem um boyzinho lá que ele leva pra casa. O menino é negro, ele tenta ir na delegacia falar do Dahmer, avisar do Dahmer, esse cara é perigoso, e por ele ser preto, ninguém dá ouvidos, o delegado branco não dá ouvidos, e por conta disso o Dahmer segue por mais umas boas semanas, uns bons meses matando, né? Um trabalho incrível do Evan Peters, que é um ator que a gente já adora de tudo que é Ryan Murphy, né? Fez também o Mare of Easttown, mas é mais conhecido pelas obras do Ryan Murphy mesmo, tá desde o primeiro American Horror Story, acho que fez quase todas as temporadas do Horror Story. É um ator fetiche do Ryan Murphy junto com a Sarah Paulson e que faz aqui o seu trabalho mais maduro, né? Ele tem uns olhares, uma construção ali de postura, de rosto, que é muito assustador, mas ao mesmo tempo você vê por trás daquele monstro um menino frágil. É um negócio, né? Então, assim, Dahmer pra mim realmente é um negócio, é uma das séries do ano que ficam. Assim. Olha, e Dahmer tem essa questão do tratamento, né? Que é isso que você fala. Eu, por exemplo, não sou fã de true crime em geral, assim. Para o true crime me pegar, ele tem que ter um tratamento diferente. A gente já vai falar das brasileiras desse ano, né? E tem isso. Mas é isso que é interessante. Eu, quando comecei a ver, eu fui ver por obrigação, né? Vamos assistir e tal. E também viciei, cara. Maratonei. Vocês me conhecem, eu não sou de maratonar. Mas o que o Thiago tá trazendo, eu acho, é isso, né? A abordagem que essa série traz, ela não é espetaculosa, né? Ela não faz uma série de, nossa, um assassino maluco, um Jason, e vamos ver quem tá matando. Ela humaniza, né? E eu acho que o Ryan Murphy é muito esperto, porque se ele não fizesse isso, ia ser um suicídio criativo dele, porque, assim, ele tá mexendo com um caso real de pessoas que foram canibalizadas, né?
Tipo, não é uma premissa de um filme de horror, é uma realidade. Então, eu acho que ele foi muito inteligente em trazer isso, trazer esse episódio especial sobre um dos personagens, né? E sempre a questão do racismo estrutural americano, né? Nesse caso, você fala, né, Thiago, que a gente não pode, obviamente, explicar um psicopata por causa da criação e tal. Mas talvez se ele tivesse sido, né, tratado de outro jeito, tivessem pais diferentes, a polícia tivesse agido de outro jeito, a gente teria minimizado esses danos, né? A gente teria, né, se não tivesse tanto preconceito com tratamento psiquiátrico nos Estados Unidos, na época e no mundo, ele teria sido tratado de outro jeito, né? Ele teria sido diagnosticado na escola, por exemplo, ainda na infância. Então, assim, tem muita coisa nessa série, né? E não por acaso, Ti, só um dado aqui, é a segunda série mais vista na Netflix em língua inglesa, perde só para Stranger Things. E assim, bateu 1 bilhão de horas assistidas nos 2 primeiros meses, assim. Então, assim, você vê que pegou mesmo todo mundo, não foi só a gente, não. E isso é um desempenho espetacular se a gente pensar que Stranger Things é uma série para toda a família e Dahmer não é, né? Dahmer é uma série de adultos que provavelmente muitos pais não vão deixar os filhos, adolescentes, né? A criança não é para ver Dahmer. Então, Stranger Things ela já é feita para um público mais amplo. Então, Dahmer alcançar esse número sendo uma série de suspense com assassinato realmente é um feito e tanto. Queria só lembrar aqui, as listas americanas de séries adoram, né? Tem listas que fazem até os melhores episódios do ano, né? Eu acho maravilhoso. Eles tratam os episódios como se fossem filmes, né? E avaliam aí quais foram os melhores episódios do ano em cada série. Eu acho que a gente tem que lembrar muito o melhor episódio do Dahmer, que é o episódio da vítima lá, deficiente auditivo, que também é construído do ponto de vista dessa vítima, e tem momentos de silêncio, lembra? Tem momentos em que você está dentro ali da pele do deficiente auditivo, que não está escutando nada, e aí você tem dentro da série sequências inteiras, minutos inteiros de silêncio, que é uma coisa muito cinema, né? A televisão não se permite o silêncio, né? Você não pode, tem que uma coisa puxar a outra, né? Fisgar a sua atenção. E aquele episódio, que já é lá o 5º ou 6º, se eu não me engano, você já está envolvido pela série, e acho muito legal quando os produtores falam, cara, se a pessoa chegou no 6º episódio e não gostou da série, então deixa quieto. Se ela já está envolvida, mergulhada, apaixonada, vamos arriscar, vamos fazer alguma coisa, porque ela já está mergulhada nesse universo, né? Vamos dar essa chance pro silêncio, para qualquer coisa. Não, e eu adoro séries que ousam no meio ali, como Breaking Bad fazia, como Game of Thrones fez, né, nas melhores temporadas, que é, no meio para tudo, esse episódio vai ser só sobre isso. Só o casamento sangrento, quem assistiu, né, Game of Thrones sabe, esse episódio é um filme dentro da série. E isso é muito ousado, é isso que você está dizendo, né, Thiago? Isso é interessante, porque se você já está lá, você abre uma janela e volta depois para a estrada principal, né? Você vai para a vicinal e volta, mas aquela vicinal é crucial para você chegar no fim, né, da narrativa. E eu acho que essa série faz isso magistralmente. O grande acerto para mim dessa série é esse episódio, né? Porque ela humaniza tudo, né, Thiago? Você volta transformado, né? Será que é uma crítica de cinema e de séries de TV? A gente vicinal, entendeu? Volta para a estrada vicinal da narrativa. Encerramos aqui o nosso episódio com essa reflexão. Peguem o dicionário, é louco. Foi a metáfora incrível aqui. Vamos falar da marginal, da vicinal. Gostei. Eu estou gastando português, gente. É isso aí. Flavinha, mais uma série sua aí no ranking. Olha, tem muita coisa boa, né? Eu posso dizer assim, isso aqui já é um clichê, isso aqui já não é novidade, mas eu amo Succession, gente. Ganhou um monte de prêmio mesmo, ganhou drama no Emmy, melhor série de drama, e estou ansiosa para ver a nova temporada. Eu falo que eu não gosto de novela, mas eu gosto porque eu vejo Succession, e Succession nada mais é do que um novelão de família de bilionários, muito bem escrito. E aí, Thiago, nesse sentido, acho que ele vai concordar comigo, com a parte do novelão, porque o novelão de gente que todo mundo, você odeia amar todo mundo, você ama, odeia odiar, é uma coisa louca Succession, e eu gosto muito dessa série porque é isso, assim, eu odeio todos os personagens, mas eu não consigo parar de ver essa família bilionária, acho que é o meu fascínio, né, também com esse mundo, e quando eles discutem é num iate de 300 milhões, né, acho que pega aí pelo meu lado proletário também. Viu? Pois é, Succession é uma série que demorou um pouquinho pra me conquistar, eu lembro que eu vi os primeiros episódios com a Aline, minha irmã, e a gente, mas que personagens chatos, que é isso, né? São uns anti-personagens, todos são escrotinhos, né? A gente vê, ressalta mais os defeitos deles do que as qualidades, é difícil achar qualidades neles e tal. A primeira não me pegou tanto, a segunda eu já comecei a entrar na história,
na pegada, na proposta dos produtores, e a terceira realmente arrebenta, porque a coisa já está escalando para um nível realmente de sucessão, de filhos querendo tomar o poder, e aí nesse sentido o último episódio dessa terceira temporada, o que nos deixou com gostinho de quero mais, é muito forte, né? Porque tem 1000 reviravoltas, os filhos tentando dar o golpe no pai, o pai será que vai deixar, e não sei o quê, e entra a mãe na jogada, eles estão na Itália, se eu não me engano, né? Eles estão, acho que no casamento da mãe, né? Que tá se casando de novo. E, cara, é um episódio também com um roteiraço, assim, com 1000 reviravoltas, e que é isso, deixa uma vontade de falar, meu Deus, como é que vai continuar essa puxação de tapete familiar. Legal que você falou da questão da trama, porque o roteiro também ganhou melhor, né? O Jesse Armstrong, que é o roteirista, ele ganhou o Emmy também de melhor roteiro. Porque é isso, é uma série que fica te enrolando, fica cozinhando a gente lá, mas mesmo assim a gente não para de assistir e a gente gosta de ver, né, esses enrolaços de bilionário. Então, eu acho que não tem para ninguém ali, né? Todo mundo é mau caráter e ao mesmo tempo todo mundo sofre bullying da própria família, né? É uma série de família, só que, né, estratosférica. Eu sou super fã do Succession, eu tô louca pra temporada nova vir aí também, eu acho muito bem escrita, acho que a melhor coisa da série, a direção tem aquela câmera muito que vai, que vem pra dar alguma agilidade, me irrita um pouco, né? Não precisa. Pode fazer um novelão clássico aí que a gente assiste do mesmo jeito, mas acho que eles ficam com medo, querem inovar em alguma coisa, aí fica aquela câmera Dogma 95, que eles copiaram dos dinamarqueses, só que não precisa mais, gente, tá tudo certo, a gente vê. Dogma 95 de luxo. Exato, né? de luxo, não precisa. A única ressalva que eu tenho à série é esse estilo que não precisa. Succession, como todo mundo já deve saber, né? Tá careca de saber, HBO Max, então uma produção da HBO que segue firme e forte aí em 2023, mais ali pro finzinho do ano. Não, quando que é? Que época que tá estreando Succession? Succession estreou no começo do ano passado. Então daqui a pouco a gente já vai ter, né? Talvez março, abril aí. Eu acho que sim. Vocês sabem que o Ruptura, eu não comentei, Ruptura estreia acho que só depois do meio do ano, que eles estão filmando a segunda temporada. O Succession, eu lembro que a quarta temporada, ela tá prevista aí para esse comecinho do ano. Ah, tá? Isso, é uma série de começo de ano, tá certo, para tirar um pouco do meio de campo embolado, que sempre é o segundo semestre. Parece que ela entra em março aí, não sei. Às vezes atrasa, né? Porque, sei lá, edição às vezes atrasa. E aí, enfim, terceira série que eu queria citar aqui, que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, é a série do Poderoso Chefão, The Offer, né? Uma série da Paramount Plus. A Paramount Plus chegou aí recentemente no Brasil, né? É a plataforma que passa, por exemplo, Handmaid's Tale, né? Sempre coloca ali com exclusividade as temporadas inéditas de Handmaid's Tale. E aí essa série sobre a feitura do Poderoso Chefão, na verdade a Via Crucis que foi fazer o Poderoso Chefão, que de novo, falando que a gente estava comentando aqui no começo, é um pouco uma série de nicho talvez, acho que nem todo mundo vai curtir tanto ver The Offer como eu curti, como a Flávia começou a ver, que também está amando, porque é uma série sobre o cinema e as dores e a delícia de fazer cinema e como o Poderoso Chefão é um filme que quase não saiu e como o produtor teve que negociar, inclusive com a própria máfia de Nova York para que o filme pudesse ser feito, enfim. Né? São todos os percalços que o Al Rudy, que é o produtor aí máximo do Poderoso Chefão, enfrentou e que fez com que o filme quase não saísse. Quase não tivemos Al Pacino, quase não tivemos Marlon Brando, quase não tivemos filme. E aí, graças à tenácia ali, à obstinação de um produtor apaixonado, numa era em que o cinema era muito mais apaixonante, os anos 70, né, onde Hollywood dava espaço para esses grandes produtores fazerem filmes de autor, né, como esse cara conseguiu encontrar um caminho para fazer. Claro que a série, né, podemos imaginar que é baseado num relato do próprio Al Rudy, acho que num livro que ele publicou sobre os bastidores do Chefão. Então, assim, tem um certo endeusamento do Al Rudy, ele é incrível, ele não desiste jamais, ele não tem defeitos, ele é foda, não sei o quê. Mas a maneira como a história é contada e os personagens interessantes que vão se somando são muito, muito maravilhosos. E para cinéfilo tem sempre aquela curiosidade, né, de quem é o ator que vai fazer o Marlon Brando, como o Marlon Brando vai aparecer no filme, quem é o ator que vai fazer o Al Pacino, que é a cara dele também no filme. E então é isso, é uma série sobre a paixão de fazer cinema e como um filme que o próprio estúdio não dava nada e que o próprio estúdio tentou reduzir e queria um filme de 1h30, não queria um filme de 2 horas e tralalá, e não sei o quê, tipo, sabe, tudo que joga contra um grande projeto, como que um produtor consegue
vencer isso para colocar um filme na tela. Nem sempre vence, a gente sabe, né? Às vezes o filme morre ou é retalhado mesmo. Mas no caso do Chefão, né, como que um filme que na época ninguém dava nada e era um filme que só tinha cheiro de prejuízo, do tipo vai ferrar o estúdio da Paramount, como um filme desse de repente se torna um dos maiores clássicos da história do cinema, presente, claro, inclusive na lista aí que falamos semana passada da Sight and Sound. É uma série para cinéfilo, né? Mas tem um diálogo que está ali no primeiro episódio já, quando o Coppola, né, vai convencer de que ele é o melhor para dirigir essa história, né, pro chefão da Paramount, né, o chefe do estúdio. E ele fala algo que o livro é, que o filme é e que a série também é, que é uma grande metáfora para os jogos de poder, né? Se antes era o livro, quando o Mário Puzo escreveu, depois o filme e agora a série. E o cinema é uma grande metáfora, né? Para os jogos de poder, para as questões de sucesso, para querer dar certo na vida, né? Para toda essa dinâmica. Então, eu acho que ela é interessante também para quem não é tão cinéfilo assim, tem um interesse ali. Fora que o elenco é uma delícia, né? O Miles Teller que faz, né, o Rudy, ele é ótimo. Ele é o ator do Top Gun, gente. Quem não lembra dele, é o ator do novo Top Gun, ao lado daquele tal de Tom Cruise, né? Ele é o filho do melhor amigo do Tom Cruise, né, que morreu. E eu gosto muito da Juno Temple, que faz a assistente dele. Ela é uma atriz britânica. Ela tá em Ted Lasso, né? Ela é uma das personagens de destaque de Ted Lasso. Adoro ela no Ted Lasso, aliás. E ela faz uma americana, assim... A gente falou isso no episódio, né, passado, de como os atores ingleses conseguem, né, fazer americanos, assim, com uma desenvoltura. E ela tá ótima também, né? Ela é meio a consciência desse All-Road, desse cara. E eu gosto muito. E aí tem aqueles toques também, né? De uma série que fala dos anos 70, mas como é feita em 2022, ela é uma mulher muito empoderada, ela é muito mais que o braço direito do Rudy, né? Ela dá informações e conselhos fundamentais para que o filme seja feito da forma certa, enfim. Ela tem um papel muito forte ao lado dele que... espero que tenha sido assim, mas acho que não, né? Porque a gente sabe que era um sistema muito mais machista na época, enfim, mas a série levanta muito a figura dela, o que é muito interessante. Dan Fogler também, que faz o Coppola, tá sensacional. E o Matthew Good, né, que é um ator que a gente adora, fazendo Robert Evans, que era um grande produtor da época também, que namorou Ally McGraw, era um cara que tinha problemas com bebida e tal, e ele faz de uma maneira muito pra fora, estriônica, alegre. Enfim, é um roteirão de série e que quem é cinéfilo, aquele cinéfilo que às vezes escuta a gente aqui só ver filme e fala, não vejo série, essa série vai gostar, né? Porque é uma série de cinema. Com certeza. E ela foi criada por um cara chamado Michael Tolkien, que eu nunca tinha parado para prestar atenção nele. Ele é um escritor, autor aí, que já fez muitas peças, filmes também. E acho que foi uma grande sacada, né? De pegar o making-of de uma obra dessa e trazer os bastidores e todo o clima da época. Foi um super acerto, assim. Não é a melhor série, né? Mas eu acho que todo cinéfilo queria ver uma série de bastidor de um filme que ama, assim. Eu queria ver a de 2001, por exemplo. Sabe? O making-off do Iluminado. Essa daí... Pensei isso, cara. Podia abrir essa franquia, né? Ia ser maravilhosa. Franquia de making-off de grandes filmes do cinema. O Bebê de Rosemary, como foi feito, meu Deus. Que até é citado no primeiro episódio, né? Que é o sucesso lá que tá segurando a Paramount. É o Bebê de Rosemary. Exatamente. Não, maravilhoso. Né? E a série, pra quem é cinéfilo, gente, é uma delícia. Tem vários easter eggs aí. A namorada do chefe do estúdio, que era a atriz do Love Story, né? E eles falando, essa atriz vai morrer no final. Não vai morrer. A gente quer final feliz. Não, eu quero que ela morra. Tipo, né? E Love Story é sobre isso. Se não tivesse morrido no final, Love Story seria um filme mais como um clichê, né? Já é. Não, exato. Né? Exato. Fica a nossa dica, então, aqui de Offer na Paramount Plus. A Flavinha já falou de Succession. Queria citar duas séries que... tiveram novas temporadas, né? Já são séries que existem, mas tiveram novas temporadas e que também eu acho que arrebentaram, como sempre, que foi Euphoria, que eu acho que é uma das grandes séries, né, da década, assim, é uma puta direção. É uma série que penou na pandemia, né? Teve a primeira temporada em 2019, quando foi rodar a segunda temporada, veio pandemia. É uma série que fala de jovens, então já fica aquela coisa igual a Turma da Mônica aqui, né? O drama da Turma da Mônica. Os jovens vão crescendo demais, né? Vão ficando mais adultos, mas
mas rodou aí a sua segunda temporada e que cada episódio tem, assim, muita direção pensada, tem uma direção muito arquitetada, são episódios muito surpreendentes que você não sabe para onde vão, né? O primeiro episódio é uma grande festa na casa de um deles, aquele clima bem Larry Clark, né? Jovens usando drogas e pulando na piscina, não sei o quê, e que a coisa vai escalando para uma violência ali que você nem imagina. E mais um belo trabalho da Zendaya, que foi indicada de novo ao Emmy aí, com destaque para o episódio que todo mundo comentou, que é o episódio não sei se dá pra gente falar, não é da overdose, mas do surto, não, na verdade é o surto de abstinência de droga, que a mãe tá tentando trancar ela em casa, ela tá em abstinência, ela foge de casa, ela vai pro meio da rua, ela pula quintal, não sei o que, é quase que são grandes planos sequências dela fugindo pela cidade e indo atrás de droga, procurando o traficante e tal, que é um episódio que mistura ação, é um episódio de muita ação, mas também muito dramático, muito pesado, que é daqueles episódios raros em que você realmente sente muito na carne o desespero de uma pessoa, né, dependente química, dependente de drogas. E a outra é o White Lotus, agora do final do ano, né, que não acho que tem exatamente o mesmo nível da primeira, tem probleminhas, falta ali o gerente bigodudo da primeira tal, mas que foi se desdobrando aí, estamos indo para a reta final aí, acho que tem mais 1 ou 2 episódios, provavelmente 2, antes de encerrar aí, a série encerrar no Natal, mas que também vai para lados assim surpreendentes quando a série começa a dar ali os personagens e de repente começa uma relação entre eles que você nem imagina, assim, você fala, esse aqui não vai se relacionar com aquele. A série dá um jeito de juntar 2 personagens numa história que você mal imagina. Roteiros surpreendentes, enfim, né? Roteiros que você não imagina para onde vão e que vai só melhorando assim o nível dos personagens. Né? White Lotus conseguiu manter, né? Como você falou, não tem o gerente maravilhoso, mas tem outros núcleos, né? E mudar a locação também é um acerto, né? Porque traz pequenas tramas locais ali, cenário da Itália e tal, que é bacana também quando você faz uma série assim, porque se continuasse no mesmo resort, eu acho que não ia rolar, né? Então... Pois é, total. E aquela história que eu já comentei aí algumas edições atrás, da diferença de você lançar a série inteira, como a Netflix costuma fazer, e lançar em episódios semanais, né? Todo domingo à noite entra um episódio de White Lotus. A primeira, as pessoas descobriam e viam meio como um filme, né? Eu lembro que eu maratonei em 2 dias, aí você indicava pra alguém, a pessoa também maratonava e via a série inteira pra comentar. Agora tá uma coisa um pouco ritmo de novela. Tipo, todo mundo fala, meu Deus, você já viu o episódio dessa semana do White Lotus? Você quer comentar junto o que está acontecendo naquela semana, como dar um outro barato, né? Ah, e o que é gostoso, né? Eu não reclamo, não. Eu acho que diminui um pouquinho a ansiedade de ter que ver tudo correndo, né? A gente vai falar dela mais aqui, mas eu tenho visto o fenômeno Wandinha. Porque a gente viu o primeiro episódio, saiu correndo para gravar, etc e tal. E ao longo dessas 2 semanas, né, desde que Wandinha estreou, eu tenho visto que as pessoas estão vendo aos poucos, porque elas não estão conseguindo total maratona. E tem descoberto, por exemplo, na primeira semana que saiu Wandinha, a cena da dança da Wandinha não tinha super pegado, porque as pessoas foram chegando lá. Então também não acho de todo ruim estrear também devagar, né? Para as pessoas irem chegando todas juntas, né, nos episódios. Não acho arbitrário, não. Acho até gostoso que, só citando aqui uma outra série que eu gosto do ano que fez isso, né, que é a MUBI, que é uma plataforma muito menorzinha e tal, mas que é a série nova do Lars von Trier, né, o The Kingdom, né, ou o Reino. A MUBI também está estreando assim, cada domingo um episódio novo. E eu acho gostoso, porque você vai curtindo aquele outro como se fosse um longa-metragem. Essa é uma das séries também que eu curti de ver no ano. Mas porque são séries alternativas, né? Não vão estar... Não tem a cara da Netflix, nem mesmo a da Apple, mas a MUBI aí trazendo séries, né? A gente fala sempre das grandiosas aí, mas é bacana ver plataformas como a MUBI investindo também. Com certeza, muito legal. Flavinha, vamos falar de séries brasileiras agora. A gente estava conversando, né, esses dias todos aí, o quanto a gente sentiu que não foi um grande ano para séries de ficção brasileiras, né? Não tivemos tantos destaques ou grandes destaques, o que é um pouco surpreendente, né? Porque eu achei que depois aí de 4 anos de Bolsonaro e pandemia e tal, a gente estava muito naquela realidade na nossa cabeça de que o cinema estava dando uma minguada e que todo mundo agora ia produzir séries, todo mundo agora ia trabalhar com Amazon, Netflix e HBO Max, mas a gente não viu muito isso esse ano, né? Miraculosamente, incrivelmente, a gente viu uma safra muito forte de filmes, né? Alguns nem estrearam ainda, mas já passaram em festivais. A gente tem pelo menos 10, 12 filmes brasileiros muito legais do ano para citar, e as séries de ficção foram um pouco mais secas. Documentário já não dá para dizer isso, né? Principalmente graças a Globoplay, mas também a HBO Max e outras plataformas. A gente teve uma safra de série docs
brasileiras muito fortes, porque também assunto é o que não falta no Brasil para fazer série documental, né? O Brasil é esse país, né, que a realidade é tão surreal que você tem muito bons temas para você desenvolver, se você, né, pegar um assunto real, e dá para construir muita coisa para além do true crime. De novo aqui, eu sou a pessoa que enche o saco disso, assim. A gente não pode ficar num tema só, porque tem uma coisa meio viral, assim, né? Chegou um true crime, fez sucesso, a gente só vai fazer true crime, parece um vírus que se aposta do gênero até esse gênero se esgotar, e aí morre o gênero, você larga o gênero, nunca mais volta, e aí é um outro nova febre do momento. Eu acho que a gente tem que diluir e investir em outras, como o Thiago está falando, outras séries de drama, né? O ano passado teve Manhãs de Setembro, Bom Dia Verônica, que voltaram esse ano, né? Para a gente investir mesmo, né, na nossa dramaturgia de ficção, como está fazendo, mas acho que tem que fazer mais. True Crime é bacana, a gente... Quer dizer, o mercado americano já dava isso pra gente, a gente gostou das nossas próprias séries, mas acho que não pode ficar só nisso. Ou tem que ter um tratamento diferentão, né, Tique? Aí eu já puxo o gancho aqui pro Pacto Brutal, né? A série da Daniela Pérez, sobre a Daniela, que eu acho que fez essa volta, assim, traz um tratamento que não é só o true crime pelo true crime, né? Pacto Brutal eu acho que realmente foi a série doc brasileira do ano, né? Foi a série que todo mundo viu, foi a série que fez muita gente começar a assinar HBO Max pra ver, porque é muito louco, né? Você vê, dentre os milhões de true crimes, tem alguns crimes que realmente acho que vivem ali no fundinho da nossa cabeça, né? E Daniela Pérez foi muito esse caso, assim, a gente que tem 40 e poucos, a gente era criança, a gente tinha 14, 16 anos. Quem era criança e adolescente lembra muito desse crime. É aquele crime meio de... quase de história de livro de banca, né? Daqueles livro de suspense de banca, né? Ou assassinato da atriz da novela, né? Então a novela que é para ser o grande mundo da fantasia do Brasil, de repente ali ocorre um crime real, nos anos 90, quando as coisas eram muito diferentes, mas ainda assim era um crime que estava um pouco esquecido na nossa memória e que a série traz com uma riqueza de detalhes, né? O depoimento da Glória Pérez, de tudo que ela fez para chegar aos assassinos e prender os assassinos, é muito rico e cheio de detalhes, né? Então cria uma narrativa realmente quase de ficção, né? Você fala, você sabe o que aconteceu, mas você fica, e aí? E aí? Mas o que vem depois? O que vem depois, né? Teve aquela opção que algumas pessoas, principalmente os jornalistas, a imprensa questionou da Tatiana Issa, da diretora, ter decidido não entrevistar o Guilherme de Pádua nem a Paula Tomás a pedido da Glória Pérez, né? Um pouco em respeito à Glória, e também porque a Glória falou que só falaria se os outros dois não falassem. Mas eu vi alguns jornalistas criticando, e até entendo o ponto, o argumento de que para ser uma série completa em termos de informações, teria que ter falado com os assassinos. Mas enfim, foi uma opção da diretora também em respeito à Glória, né? E, enfim, acho que também não deixou de ter uma riqueza de informação por conta disso. Não, e eu acho que é abordagem. A gente acabou de falar isso no Dahmer, eu acho que aqui é total isso, que é a abordagem dela era contar a história pela Daniela, né? Não pelos assassinos, que tiveram muito tempo de tela, né, na mídia, que tiveram a história contada. A Daniela morreu, né? É isso, morreu. Ela perdeu a voz dela, perdeu sua narrativa, e a gente ficou como... Não sei você, Thiago, mas a nossa imagem da Daniela é a vítima, né? Ponto. Então essa série traz uma humanização da Daniela que a gente não viu na mídia, por uma questão de jornalismo mesmo, né? Tipo... Sim. E a série atualiza aquelas coisas muito graves de anos 90, que era uma parte da imprensa sensacionalista, principalmente os tabloides, as revistas de novela, o quanto durante um bom tempo, numa cultura machista como o Brasil, tentaram responsabilizar a Daniela, né? Do tipo, mas ela teve um caso com ele sim, mas eles eram amantes, bom, que fossem, né? Mesmo que tivessem sido amantes, nada autoriza o cara a matar a outra a tesouradas, mas enfim, lançava-se essa sombra da suspeita, que é uma coisa muito tradicional em relação a atores de televisão, né? Do tipo, tem caso sim, esses artistas são todos liberais, né? Ela era casada com outro, com o Raul Gazola, mas teve um caso com ele sim. E era tudo absolutamente infundado, mas era uma suspeita que se lançava para criar a narrativa de que o amor que eles tinham na novela, dos personagens da novela, existia na vida real e acabou num grande crime passional de ciúmes, né? Quando, na verdade, né, acho que a série deixa muito clara que Daniela nunca teve nada com Guilherme de Pádua, que inclusive, né, veio a falecer esse ano aí, né, muito louco, como no mesmo ano que lança a série, o Guilherme de Pádua morre aí, né, de ataque cardíaco num lance assim, outro lance novelesco, né, como tem histórias que parece que puxam
a narrativa das novelas. Assim. Essa série é HBO Max, mas assim, devemos lembrar, né, fazer só uma retrospectiva rápida aqui. A Globoplay lançou uma porrada de séries doc esse ano, né? Seja de artistas, Nara Leão, Elza Soares e Mané Garrincha, seja outros true crimes, né? A Flor de Lis, teve série do Casagrande, né? Muita série, a Globo, sei lá, uma vez por mês lança uma grande série documental ou sobre um personagem ou sobre um crime, sobre um fato brasileiro, e de todas essas, eu acho que a que eu mais gostei é lá do comecinho do ano, que é a série da Nara Leão, feita pelo nosso querido Renato Terra, que eu acho que estava precisando uma série para trazer de volta a figura da Nara Leão, que é uma cantora, foi uma das cantoras fundamentais do Brasil, né, uma das precursoras da Bossa Nova, mas que foi muito além disso, super politizada e tal, e que a Nara é uma figura, como ela é uma figura meio de vozinha fininha, ela não era aquele esplendor da Elis Regina, ela estava meio apagada, então acho que foi uma série muito importante para isso. A série da Elza e do Mané também é muito, muito, muito legal, porque partiu desse ponto de vista, né, de construir em paralelo o casal. Não é uma série só sobre a Elza, nem só sobre o Mané, é sobre a relação dos dois. Mas a Nara, para mim, ganhou muito meu coração, porque é isso. Eu acho que é aquelas séries que cumprem uma função social de trazer de volta umas figuras que estavam muito apagadas. Enfim. E é interessante porque ela é documental, ela não pega nessa seara aí do true crime, né? Não é uma série, né, espetaculosa. É isso que você está falando, é como a Nara, né? Vai devagar, vai explicando a personagem, vai desenvolvendo, e tem espaço na nossa cinematografia aí, o audiovisual, para a gente ter séries assim, né? Porque a gente investir em séries assim, a gente já falou e fala sempre. O quanto é bom a gente ter o nosso próprio streaming, porque às vezes os streamings gringos não vão apostar num formato assim, numa atriz tão, entre aspas, atriz não, né? Cantora, personagem, entre aspas aqui, local, querem sempre esse apelo que é global, que vai funcionar nos 192 países, mas a gente quer ver a história da Nara ser contada, foi contada muito bem pela Globoplay. Hoje a gente tá no Globoplay, é difícil. E que lindo, olha que funcionou, maravilhoso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais séries assim. Teve depois a do Tim Maia, né, que também estreou, e que a gente tenha mais, né? O Brasil tem uma paixão pela música que é linda e tem uma tradição e histórias maravilhosas, então que tenha mais. Parece esse lance de cobrir as grandes figuras musicais espalhou-se entre os filmes e séries, né? Ainda tem muitos filmes sendo feitos, mas também tem séries, né, maiores em episódios contando a vida dos nossos grandes artistas. De ficção, queria só citar duas rápidas, uma que você já citou aqui, o Bom Dia Verônica, a segunda temporada, que é muito interessante, tem um roteirão, mesmo o caso do White Lotus, acho que a primeira ainda é mais forte, com aquele casal lá, fortíssimo, da Camila Morgado e do Dudu Moscovis, mas a história do pastor demoníaco lá, vivido pelo Reinaldo Gianecchini, com a sua esposa, que é a Camila Márdila, e a filha absolutamente dominada ali, que é a Clara Castanho, funciona muito bem, vai para um lado muito negro, muito sinistro nos últimos episódios. Então, num ano que foi assim meio árido em ficções brasileiras, acho que a segunda temporada de Bom Dia Verônica se destacou. E só lembrar rapidinho aqui, Flávia já está cansada de eu falar dessa série, mas Rensga-Hits, que eu acho que não é uma série, nossa, perfeita, mas é uma série de comédia, um pouco vizinha da novela ali, na maneira como é feita, mas que eu acho que teve esse mérito de trazer o universo da sofrência, uma série passada em Goiânia, com personagens muito interessantes, tem um perfuminho ali de novela das 7, tem uns clichêzinhos, a rivalidade ali das donas de gravadoras, que são a Débora Seco e a Fabiana Carla, é meio clichêzão, assim, não é uma série perfeita, mas que você fala, olha, como dá pra fazer uma coisa pegando temas do Brasil que ainda não foram explorados e fazer uma série bacana, divertida, gostosa de ver, com um monte de música de sofrência que foi criado especificamente pra série, meio na paródia, assim, meio na sátira, que são muito divertidas, enfim. É aquela série também que você engole de tão divertida. Ai, uma delícia, né? Isso é muito bom, porque é mais um gênero, tá vendo, gente? Tem assunto, a gente acha. E eu não vi Rensga-Hits ainda, e como no outro episódio que ele fala Rensga-Hits, que a gente acha que é uma coisa Rensga-Hits, mas é isso, gente, brasileiro, história brasileira, nossos universos, fazendo série boa. Eu queria lembrar outra aqui que, né, ela foi indicada ao Emmy ano passado, né, se eu não me engano, esse ano não foi indicada, mas ela tá indo muito bem, que é a segunda temporada do Manhãs de Setembro, né, Ti? Outra que chega aí muito bem, a história da Cassandra, que é vivida pela Lineker. Abre aqui um parênteses, Lineker se tornou a primeira artista transgênero brasileira a vencer um Grammy Latino. Esse ano ela ganhou como álbum de melhor música popular brasileira no Emmy. Então, assim, tá bombando Lineker como atriz, como cantora.
E a segunda temporada acompanha a vida dela, né? Quem assistiu a última temporada sabe que ela parte numa viagem, sem grandes spoilers aqui. E a segunda retoma isso, retoma todo um auê. Seu Jorge chega aí como pai dela, olha só que interessante, na segunda temporada. E é uma série, novamente, que traz esse lugar que tira a gente do comum, né, Thiago? Uma personagem trans, com questões com o filho que aparece, com questões, né? Ela não é uma personagem trans que está só nesse lugar da violência, né? E que a grande luta é pela sobrevivência, infelizmente, de milhões de trans. Essa luta na vida, né? Não só no Brasil, mas ela dá um passo a mais, né? E acho que é por isso que ela tem sido tão bem avaliada, né? Com certeza. É uma série que, infelizmente, teve muito menos repercussão do que a primeira temporada, né? A primeira foi lançada com um grande estardalhaço, a segunda meio passou um pouco em brancas nuvens, não sei se ali pelo período que ela foi lançada recentemente já estava nesse segundo semestre louco, com 500 mil séries gringas e brasileiras sendo lançadas ao mesmo tempo. Ela não teve a devida atenção aí que ela merece. Também vamos colocar aqui na listinha de férias, né? Mais uma que a gente quer ver com calma. E a gente tá falando de séries aqui, você me dá 3 minutinhos pra fazer aquele balancinho novela também, que você sabe que eu adoro fazer. Lá vem ele com as novelas, lá vem... Não, vamos lá. Juro que eu serei conciso. Gente, foi o ano de Pantanal, né? Não tem nem como dizer. Foi a grande novela do ano. Um remake que tudo deu certo. Foi a novela de maior repercussão da Globo aí desde a Avenida Brasil, todo mundo brilhou, né? A menina Alanis Guilhem como Juma, né? Maria Bruaca da Isabel Teixeira, uma atriz de teatro aqui de São Paulo que brilhou, enfim, e acho que é uma novela que provou que as pessoas estavam com uma certa nostalgia das novelas anos 90 e nostalgia das novelas rurais, digamos assim, né? Aquela novela contemplativa, gostosa, para você ver paisagens, né? Porque todo mundo fica meio cansado de tanta novela urbana e passada no Rio e São Paulo e tal. Foi um grande sucesso, a Globo inclusive está considerando fazer novos remakes, aí já saiu notícia de que a Globo quer porque quer o Jesuíta para fazer o remake de A Viagem, né? Querem fazer novos remakes do Benedito, mas nada muito confirmado ainda. Além dela, queria só falar rapidinho de uma novela que a gente acabou não falando aqui, mas que é muito deliciosa, uma novela que estreou assim sem nenhuma pretensão, ninguém sabia se ia ser boa e está sendo maravilhosa, que é Mar do Sertão, a atual novela das 6 do Mário Teixeira, que é uma novela regional, passada numa cidadezinha fictícia do interior, com um elenco nordestino imenso. É a primeira vez que a Globo reúne um elenco nordestino tão forte, de gente de todos os lugares. Tem ator da Paraíba, do Maranhão, do Piauí, de onde você imaginar, pernambucanos vários, a começar pelo Renato Góes. E cada um fala o seu sotaque, a gente rapidamente acostumou com o sotaque e a novela está uma delicinha de ver. Não sei quem começar a ver a novela agora se vai se interessar, mas vendo do começo na Globoplay é uma novela muito, muito, muito bem escrita. E por último, Todas as Flores, do João Emanuel Carneiro, grande autor de Avenida Brasil, aí, né? Todo mundo ama Avenida Brasil, que está estreando a segunda grande novela do streaming, né? Depois de Verdades Secretas. Todas as Flores, uma novela que traz a Regina Casé como vilã e a Letícia Colin como vilã, também filha de Casé, e Sophie Charlotte como uma grande mocinha cega da novela. A Sophie tá fantástica fazendo uma moça cega, e que é aí a primeira grande tentativa, ou a segunda, depois de Verdades Secretas, da Globo lançar uma novela no streaming, e tá sendo interessante ver, assim, né? Quando eu falo com os colegas noveleiros, é difícil comentar, porque um tá no capítulo 24, outro tá no 40, outro tá no 36, não tá vendo ao vivo na televisão, mas que fez parte dessa estratégia da Globo de falar, bom, vamos colocar a Travessia de Glória Pérez na TV aberta e o Carneiro na Globoplay, e faz um certo sentido, porque primeiro quem gosta do Carneiro, gosta muito, vai lá pagar a assinatura Globoplay. E segundo que o Carneiro é um cara de altos ganchos, assim, a novela não tem barriga, todo capítulo tem reviravolta e tal, então é uma novela mais indicada para você maratonar. Uma novela da Glória Pérez no Globoplay ia ficar uma coisa meio, né... Não que ela seja ultra lenta, mas enfim, não tem essa coisa do, mil ganchos. A novela do Carneiro parece um pouco um novelão da Netflix, uma série da Netflix assim com 1000 coisas. Então você tende a ficar maratonando o negócio ali, né? Enfim, não é Avenida Brasil, mas tá muito boa de ver. Totalmente absurda, tipo, tem coisas de novela mexicana, assim, mas é uma montanha-russa de emoções, pra dizer o mínimo. E você sabe que teve gente que criticou essa escolha, né? Eu vi vários posts no Twitter e tal, dizendo, devia ser o contrário, a Glória no streaming, né? E essa na aberta. Mas essa sua análise pela questão de narrativa, né? De fechamento de capítulo, de cliffhangers, faz todo sentido. E agora eu queria te fazer uma pergunta. A gente teve 3 produções nossas indicadas ao Emmy Latino, né? Que é o Oscar Latino. Tem o Emmy americano, que a gente citou vários aqui, que é só tipo o Oscar deles, e tem o Latino, que é o prêmio mundial, né? Da TV mundial.
Você falou da Letícia Colin, ela tá no Onde Está Meu Coração, foi indicada a melhor atriz, né? Não ganhou, mas foi indicada. Agora, nos Tempos do Imperador foi indicado, não ganhou também. Não ganhou e eu também acho que não devia ganhar, nem vi, mas já sei que não devia. Então eu queria saber o que você acha, assim, porque teve outras novelas, acho que o Emmy pega a temporada anterior, é isso? Por isso que não incluiu essas né? Pantanal não tá, gente? O Emmy foi relativo às produções de 2021, né? Tanto que Onde Está Meu Coração é uma série de 2021. Então é tudo, assim, meio produções do ano passado. Mas é difícil, né? O Emmy é sempre um prêmio de prestígio, mas, assim, os critérios deles para a escolha de novelas e séries não é exatamente o nosso critério de gosto pessoal para ver as novelas. Então, Nos Tempos do Imperador, por ser uma novela de época, uma baita produção, figurinos de época, contando um momento da história do Brasil, segundo o reinado e tal, isso já credencia muito mais pro Emmy do que uma novela como Mar do Sertão, que tem uma produção mais simples, sabe? É um pouco assim que funciona. Então é isso, assim, essas novelas que tem uma super produção de época, igual Nos Tempos do Imperador, que se passa no segundo reinado, elas já se credenciam mais ao Emmy, sabe? Eu lembro que Caminho das Índias, se não me engano, venceu o Emmy, porque apesar de ser aquele enredo totalmente rocambolesco, era uma baita produção, teve filmagens na Índia e tal. Eu acho que o Emmy, ele vê muito produção, sabe? Os milhões gastos pelas emissoras de televisão ao redor do mundo para montar uma grande produção. Acho que isso é muito mais fácil para eles analisarem do que o roteiro em si, que também é muito local, né? Então uma novela brasileira tem umas especificidades de roteiro e de temas e de assuntos que é mais difícil para os críticos internacionais avaliarem. A produção é um negócio que salta aos olhos, né? Concordo. Você sabe que quem ganhou nessa categoria é uma série de época do Japão não, da Coreia feudal, uma série coreana, série não, novela, gente. Uma novela, O Rei de Porcelana, que fala dessa coisa de príncipe herdeiro na Coreia, né? Como eu disse, medieval. Tem tudo a ver com isso que você falou. Foi a novela que ganhou. Uma outra série brasileira que estava citada, não ganhou também, mas foi indicada, foi o caso Evandro, né? Que é um true crime, né? Dirigido pelo Ari Muritiba. Então, tudo me leva a crer que o ano que vem Pacto Brutal vai estar no Emmy. Tomara, vamos torcer. E é isso, e a Colin ali indicada é muito complicado, porque o Emmy é um samba doido, né? Então a Colin perdeu para uma atriz francesa, que estava numa série francesa. Então, imagina, se o Oscar já compara umas atuações e uns trabalhos tão diferentes, quase todo mundo falando inglês, imagina o Emmy que você tem numa produção de cada país, assim, é sempre uma coisa meio aleatória quem vai ganhar, né? Tipo, é difícil você comparar a Letícia Colin atuando numa série brasileira com a francesa, né? Enfim. É difícil. É isso, gente. Essas foram as nossas séries do ano. Então, fomos bonzinhos hoje, né, Flavinha? Falamos só das melhores, nem tem muito piores para citar. Mas eu acho que, assim, quando a gente pega a lista do ano, quanta coisa a gente viu, né? Muita coisa para ser vista, assim, e recuperar agora no final do ano. Com certeza. A gente nem falou aqui de Wandinha, que está causando, e com certeza uma das melhores, porque a gente acabou de falar dela no episódio, né, faz 1 ou 2 episódios. A gente não falou aqui de Stranger Things, que é nossa, tem que fazer um episódio só de Stranger Things, e a gente meio passou ao largo. Mas tem muita coisa aí boa que a gente vai diluindo e vai falando. Essas são as nossas, é uma lista muito aleatória no bom sentido nossa, né? Tem um critério aí, mas tem o nosso gosto também, né, Tio? É isso aí. Então, fiquem aí com as nossas 1000 dicas de séries compiladas e reunidas no ano. E semana que vem estamos aqui com o nosso convidado especial. Vamos deixar de surpresa, né? Pra ver se fecha mesmo, mas tá quase certo que ele vai gravar com a gente e a gente fala sobre os melhores filmes do ano, brasileiros e internacionais. É isso aí. Lá no geral agora, tenho o prazer de falar com o Marcos Bernstein e Cleo, diretor e atriz de O Amor dá Voltas, uma comédia romântica deliciosa que estreia nesta semana nos cinemas. O Marcos, gente, roteirista de Central do Brasil, para começo de conversa, né, pra gente começar o papo. Diretor de O Outro Lado da Rua, um dos filmes que a gente mais ama ali do começo do cinema brasileiro. E Cleo, que, acreditem se quiser, ano que vem já está completando 20 anos de cinema, gente. O mundo voa, né? Estreou aí com Benjamin, um filme maravilhoso de Monique Gardenberg. Inclusive, que teve divulgação da nossa querida Flávia Guerra aí 20 anos atrás, ou seja, estamos todos aqui vivos e falando e fazendo cinema, isso já é uma delícia, né? Bem-vindos aqui ao Plano Geral.
éramos todos adolescentes, começamos criança mesmo, assim, entendeu? Agora a gente deve estar com uns 32 cada um, entendeu? Eu era um bebê, inclusive. Eu tinha 19 anos. Ela tinha mesmo. 20, não, quando lançou tinha 20, 21. Tava quase ilegal de tão nova. Maravilhosa. Cléo, começa um pouquinho falando, 20 anos de cinema, assim, o que o cinema trouxe para sua vida nesses 20 anos? Você consegue fazer um mini balanço, assim? Olha, é emocionante porque para mim, assim, porque o cinema ele me trouxe muito acolhimento. Eu sempre sonhei em trabalhar no cinema, em cantar. São duas coisas que eu sonhava mesmo. E poder realizar o sonho de estar no cinema, hoje em dia produzindo também, conhecendo esse outro lado, né? Como antes era só como atriz. É um universo que me deu muitas ferramentas para eu aprender a lidar com a vida também. Então, além do profissional, o meu pessoal foi muito... Eu senti que agregou muito valor para a minha vida o cinema. Eu tenho muita gratidão e muita paixão, muito amor por esse universo. Bom, a gente ama, né? Nós todos aqui somos uns bandos suspeitos para falar de cinema, né? Amamos todos. Né? Mas, Marcos, você também, porque o Thiago abriu falando, né? Você é roteirista, escreve histórias incríveis que fazem a gente chorar, né? Já deixo aqui claro, né? Mas dessa vez é uma comédia romântica que tem, né? Romance, tem comédia, mas também tem uma melancolia ali que a gente gosta. Mas eu queria que você falasse um pouco também dessa coisa do cinema ter te dado essa verve de direção, né? Você foi para a direção, né? Muito rápido também, então fala um pouco disso também. Não, quando eu comecei a fazer cinema, eu queria meio que, né, essa geração, né? Eu nascido eu acho, mas entrando nesse mercado na época do Plano Collor, não tinha cinema já era minha paixão, eu era um cinéfilo, quanto mais eu queria fazer cinema, sabe-se lá como, seja lá como for. Então eu fui assistente de produção, assistente de direção, e eu já lia sobre roteiro e me encantei com o roteiro e descobri que eu sabia fazer isso. Mas eu sempre achei que eu tinha também algumas características que seriam interessantes na direção. Então, de certa maneira, eu sempre pensei nisso. E eu costumo dizer assim, eu tenho a felicidade de não ter ido dirigir porque tinham maltratado os roteiros meus, né? É muito comum, né, roteirista virar diretor porque tem mágoa que maltrataram. E o que eu posso falar, né? Meus primeiros filmes foi Terra Estrangeira, Central do Brasil, como roteirista, né? Assim, só trataram bem, né? Então, eu fui, para mim, pelos bons motivos, que era querer explorar esse universo, inclusive de dirigir atores e atrizes, que é uma coisa meio mágica, meio etérea, não sei o quê, pegar gente como a Cléo, né? Assim, pela frente e ajudar a trazer o melhor do ator, né? Eu acho que um dos grandes papéis do diretor é escolher bem o ator para os seus personagens e, a partir daí, você viabilizar que esse ator traga o melhor que ele sabe que tem, e se você for muito bem sucedido e for um ator ainda com muito a explorar, trazer coisas que sequer aquele ator também sabe que tem. E quando você consegue isso, é um momento tão mágico, é muito especial, né, esse momento no set. Então, eu adoro isso. Eu não sei exatamente como é que eu faço isso, acho que tenho feito, né, tenho tido bons atores. Você faz muito bem, você é um puta diretor. Obrigado. Assim. Ele tem uma junção que eu digo que é muito rara, não só em diretores ou diretoras, mas em pessoas, profissionalmente, que é a sensibilidade e a objetividade. Isso é muito, muito importante num set, lidando com emoções, que é um universo tão subjetivo, né? Você poder ser objetivo, ao mesmo tempo ter a sensibilidade de entender o tempo do outro, o lugar do outro. Isso é muito legal, ele faz muito bem isso. Bom. Eu quero saber uma coisa, Cléo, ele mantém esse bom humor no set ou tem dia que é tenso? Ótimo humor, cara. O set dele é Fala a verdade, hein, ó. O set dele é leve, é respeitoso, é organizado, é um super set. Eu acho que hoje em dia, né, o cinema ele foi um pouco afetado pelo tipo de produção que é feito hoje em dia, então é muito rápido tudo, né? Então é um pouco menos, né, prazeroso do que já foi, né? Que você tinha mais tempo para tudo. Apesar disso, né, eu tento, assim, eu sou daquele cara que eu não grito, eu gosto de focar no filme, eu gosto de focar na conquista artística, né, e tentar ao máximo proteger a mim e a quem precisa entregar artesania ou eventualmente arte
possa ser protegido para dar o melhor de si, porque eu acho que esse é o... a mecânica é muito legal às vezes, mas a gente está ali para esse momento em que casa luz, cenografia, música, ator, cenário, tudo isso, e cria uma pequena magia, né? A busca é pela grande magia, né? Filmes que sejam como um todo encantadores, às vezes não é possível, mas que cada pequena magia a gente conquista, é muito legal. Que é mesmo meio mágico, né, Thiago? Sim. Queria perguntar uma coisinha, como é que foi rolando essa aproximação entre vocês? Marcos, você além de diretor, é roteirista e produtor do filme. Se você foi desenhando essa história e já pensando na Cleo, como é que vocês se aproximaram? Porque, se eu não me engano, a Cleo não estava no elenco das suas 2 novelas na Globo, também não tinha feito filme com você. Como é que foi a aproximação? Não, nesse caso não. Nesse caso a gente teve até uma construção, a gente está aqui até falando disso, né? A coisa da tatuagem é um bom exemplo que tem no filme, né? A gente brinca com a tatuagem, a construção que veio junto com a Cleo e tudo isso, mas não, esse era um projeto que eu já tinha e que eu tinha um pouco essa sinuca, né, de uma atriz que me encantasse, com quem eu quisesse trabalhar e que cantasse. E o filme tem esses 2 momentos, especialmente um momento mais para o final, muito importante, em que a personagem canta, e não podia ser meia bomba. A gente tem que tivesse verdade, não precisava ser uma gênia cantante, nada disso, mas precisava cantar muito bem, e ela fez muito melhor do que eu imaginava, tanto que ela também é lindo aquele momento e tudo isso. Mas aí cheguei na Cleo, estava pensando nas possibilidades. A Cleo leu o roteiro, foi generosa lá, fez uma leitura com a gente. Ela foi super legal, super encantadora a maneira como ela fez o personagem. Aí eu convidei, mas aí eu falei, tem essa coisa da música, não sei o que. Ela falou, não, eu vou mandar bem pra caramba, eu canto bem, não sei o que. E aí ela mandou mesmo, então foi um pouco isso. E aí a gente construiu junto, a gente leu. Eu não gosto muito de ensaios formais, assim, né? Eu gosto muito de ler e de conversar. E aí eu faço alguns ensaios mais perto da filmagem, um pouco mais na cena, mas eu prefiro um equilíbrio entre tudo isso. A gente fez algumas leituras antes e teve o set. E no set a gente, inclusive, essa coisa da tatuagem foi uma coisa que a gente explorou aqui. Até estava dizendo que é ao contrário, no filme, na história original, a personagem ela era tão, né, quer tanta coisa na vida que não consegue decidir, então ela dizia que tinha muita tatuagem e no final descobria que não tinha nenhuma, porque ela nunca tinha conseguido fixar naquela tatuagem definitiva na vida dela. Mas depois a gente, vendo a Cleo e tendo as tatuagens da Cleo, a gente mudou. E aí eu comecei também a entender tatuagem. Hoje em dia eu entendo mais tatuagem por causa da Cleo. Mas já fez? Não. Não, eu não fiz. Acho que não sei se combina comigo. Não sei. Eu acho que combina. Ô, Cleo, a gente sempre... Você já fez, eu já tive em outros sets, né? Eu acho que essa é uma comédia romântica, mas que tem uma camada a mais, né? Acho que vem dessa autoria do Max também. Tem uma melancolia, tem os ciclos dos relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouco, né, de como você, né, pegou essa personagem, assim, né? Como é que você criou, e essa coisa das cartas, né? Tão gostoso. Carta, eu acho que é uma coisa deliciosa desde sempre, né? E já é romântica, né? Já começa, né? Sim. Eu nunca escrevi cartas, assim, não que eu me lembre. Mas falando da personagem do filme, eu estava até falando isso para ele, cara, você passeia muito pelos gêneros, isso é muito envolvente, porque é um pouco como a vida não é uma coisa só, né? Então você está falando de um tema ali, aí você passeia pela comédia, aí você passeia pelo romance, aí você passeia pela melancolia, aí você passeia pelo road movie, é muito dinâmico, e a Dani tem essa dinâmica, tem essas camadas, tem essa coisa de saber muito o que quer e querer muitas coisas, mas não saber muito como ter essas coisas ou como realizar essas coisas, então ela vai indo, quando vê já foi, aí criou uma situação, e aí tem que resolver a situação, ela tenta resolver, cria outra situação que tem que resolver. Eu fiquei muito encantada com a personagem mesmo, assim, porque... por causa dessas camadas e pelo fato dela ser, para mim, ela tem uma doçura, assim, uma afetividade que me tocam, sabe? E os relacionamentos também, acho que são muito bem construídos no filme. Os diálogos, eu amo as coisas que ela fala, o jeito que ela fala, e isso já tinha muito ali no roteiro, sabe?
Então eu me encantei muito por essas coisas. Acho que assim, vou até aproveitar aquela descrição que ela fez, né, dessa navegação por gêneros, que é uma característica minha como diretor até hoje, eu acho, né, que tem um lado que me encanta, e eu acho que a vida enfim, ela falou, é o que eu falaria, a vida é assim, né, a gente está aqui nesse momento solene, né, semi-solene na entrevista, não sei o quê, mas aí desliga aqui, a gente faz uma piada e ri, aí eu vou falar uma besteira que eu costumo falar coisa errada, aí a Cléo vai ficar puta comigo, aí já vira um drama, já vira... A vida é um pouco assim, e eu tento fazer isso nos meus filmes como diretor, o que é assim, às vezes é uma faca de dois gumes, porque é muito mais fácil definir um gênero fixo, né, é mais fácil a leitura, talvez pelo público, é mais fácil a leitura pelo crítico, e às vezes você está trafegando por gêneros, você tem que, quando você é bem sucedido, a pessoa vai olhar aquele conjunto e vai compreender que eles não precisam se fechar em si, no sentido de que eu não preciso ter a definição na história do drama para poder ter a comédia, mas, por outro lado, abre a minha guarda, né, assim, de eventuais críticas de quem não embarcar nisso, ou se eventualmente eu falhei em ser suficiente nesse todo, né? Mas eu confesso que eu gosto de escrever assim quando eu dirijo, porque eu sinto que é verdadeiro e é interessante, é um ponto de vista menos corriqueiro, menos cotidiano que é trazido às telas. Como atriz é muito gostoso trabalhar assim, porque você pode dar sempre nuances. Você não precisa ficar martelando em cima de uma coisa. Você pode dar as nuances que a coisa tem que ter. Isso é muito legal. Com certeza. E isso passa na tela com toda certeza. Queridos, muito obrigado. Foi rápido, mas foi uma delícia. Parabéns pelo filme aí. Gente. Obrigado, gente. Obrigada, Thiago. Obrigada, Flávia. Esperamos nos encontrar em algum breve. Beijo. Tchau. Com certeza. O Amor dá Voltas, dia 22 de dezembro, nos cinemas para todo mundo. Então a gente está aqui agora com o Igor Angelcourt e a Juliana Didoni, protagonistas de O Amor dá Voltas, a nova comédia romântica aí do Marcus Bernstein, que estreia na semana que vem. Bem-vindos, queridos, aqui ao Plano Geral. Obrigada, estar com vocês falando do nosso filme. Sim, que bom estar aqui. Maravilha. Gente, contem um pouquinho, assim, comédia romântica, como é que foi essa preparação, porque eu imagino que os atores têm que construir um mínimo de intimidade ali para uma comédia romântica, porque tem já toda uma história pregressa quando o filme começa, né? A relação de vocês já tá pegando fogo, ou não, né? Ou tá gelada pelo outro lado, assim que o filme começa. Como é que foi construir isso juntos antes do primeiro take? A nossa relação, como você disse, acho que ela tá gelada quando o filme começa. Mas ainda é difícil, né? Porque eles têm muita intimidade. É só estar num período de afastamento, mas foram personagens, eram pessoas que tinham trocado muito, que eram apaixonadas e que se amavam ali. Então a gente foi criando a nossa. A gente nem se conhecia, né, amigo? A gente nunca tinha trabalhado junto, nada disso. Eu também não tinha trabalhado com a Cléo e a gente faz irmãs, né? Então, como construir mesmo essa relação? Acho que foi muito trabalho de mesa, de leitura, indicações de direção do próprio Marcos, mas acho que principalmente, para mim, o lugar onde a gente mais ganhou intimidade foi fora do texto, quando a gente saiu do texto dos personagens e eu vendo quem era Igor, quem era Cléo, também me mostrando, não quando a gente quer se mostrar, né? Quando a gente quer se mostrar, a gente coloca um monte de camadas que não tem nem nada a ver com a gente, mas ali, quando a gente foi para Arraial, que a maior parte do filme se passa ali, e a gente conviveu tanto no set quanto off-set, então a gente estava no mesmo hotel, a gente tomava café juntos, a gente jantava juntos, eu ia para o quarto do Igor, eles iam para o meu quarto, a gente ia para o quarto da Cléo, a gente ficou muito juntos criando essa relação, um pouco por conta dos personagens, obviamente, mas um pouco porque também a gente estava curtindo ali juntos e falando de outras coisas. Então, quando a gente foi fazer as nossas cenas mais íntimas, que é o final do filme, a gente já estava muito íntimo, verdadeiramente, assim, porque ele tinha trocado muitas coisas. E cinema é isso, né? Quando a gente vai viajar para uma locação, você fica muito próximo daquelas pessoas, a não ser que aconteça algum problema, mas no nosso caso não, a gente ficou muito apaixonados uns pelos outros, então a gente estava sempre juntos, assim, e aí, organicamente, essa intimidade foi sendo construída. A comédia romântica
ela é muito de intimidade, né? A gente adora. Outro dia eu estava assistindo uma outra comédia romântica, alguém me perguntou, mas a gente ainda precisa de mais uma comédia romântica? E eu falei, cara, eu acho que a gente sempre precisa, né? A gente precisa de história de amor, e eu acho que a história de amor, né? Assim, essa grande história, né? De amores, né? Ela não é exatamente uma comediona, né? Ela tem uma melancolia, tem essa questão do fim, do esfriamento, das relações que, né, tem seus tempos, né? Ou esquenta e esfria, uma outra esquenta. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso também, né? E se vocês gostam, né, de comédias românticas, né? Tem para todos os tipos, né, de gosto. Acho que uma coisa que a gente vem conversando, assim, eu tenho muito uma sensação através da comédia romântica, que é a importância que ela tem de nos lembrar, de não levar a vida tão a sério, da gente poder olhar para os nossos problemas e conflitos com algum distanciamento e reconhecer que, de um modo geral, eles são sempre criações da mente, eles são sempre em algum nível, alguma ilusão de um problema que, se a gente cria alguma perspectiva sobre ele é patético, porque a vida ela é uma, né, ela não é para ser levada a sério, né? Você não vai resolver o mistério da vida levando ela a sério e fazendo da vida um drama. Então, acho que a comédia romântica, ela evoca, assim, ela traz muito as nossas contradições, a nossa, né, enfim, o que há de contraditório mesmo, né, em cada um. E aí você olha isso e você pode rir, e eu acho que o riso é uma maneira da gente se identificar e se desidentificar. Eu acho que as duas coisas acontecem. Você ri porque você se identifica e, ao mesmo tempo, ri porque você se libera um pouco daquilo. Então, a gente pode observar os tipos, né? Os tipos humanos, as representações que a gente faz, né? Dos papéis sociais, as loucuras que a gente entra, as paranoias, as inconsistências na comunicação. E aí a comédia romântica faz a gente olhar para tudo isso através dos personagens e falar, gente, olha como a gente é bobo às vezes, olha como, sabe? E acho que ela libera assim, um pouco a gente. Então acho que ela é fundamental, sinceramente. Acho que a comédia romântica ela tem que seguir sendo feita, né? E ver um cinema nacional de comédia romântica também é muito legal, porque não é um gênero que acontece tanto assim. E acho que esse filme, apesar de ser uma comédia romântica, ele é muito específico na maneira como ele elabora essas tramas, né? Por ser também um triângulo amoroso entre duas irmãs com esse cara, etc. Eu acho que tem complexidades e camadas aí que também não são tão vistas assim. Então, acho bem, bem importante. O filme tem uma coisa quase século XIX, que são as cartas, né, gente? Cartas escritas à caneta, não é nem digitada. Então eu queria perguntar para vocês, já que a gente vive no mundo do Zap hoje em dia, né? Tudo é mensagem curta, tudo é emoji. Se em algum momento da vida, ainda mais vocês que são artistas, em algum momento, para namorado ou namorada, vocês escreveram cartas na vida. Amo, cara. Amo ter esse contato do tempo também, né? De não ser tão imediato, realmente, como o WhatsApp. E durante anos eu respondi com uma grande amiga minha. Não era nem cartas amorosas, eram amorosas, eram afetivas também, mas eram românticas, né? Nesse lugar homem e mulher. E quando eu vim morar para São Paulo, e ela continuou morando no Rio, a gente se correspondia muito. E é tão legal, né? Você ir nessa caixa de correio, você ver se chegou e de quem é. Eu lembro que quando eu morei no Japão, há muitos anos atrás, eu gostava muito de escrever cartas, escrevia muito. E esses dias na casa da minha mãe, vendo fotos, vendo coisas, eu comecei a ver as minhas cartas que eu tinha escrito. Falei, gente, que viagem, realmente parece uma coisa que aconteceu em outro mundo, né? Porque a gente quase não tem papel, não tem caneta. Esses dias eu estava em casa, queria uma caneta, não estava em casa não, tinha que fazer aqui no hotel. E não achava uma caneta, a gente não tem caneta na minha bolsa, não tem caneta no hotel, o que faz? Né? Eu não queria usar o celular, porque eu
passar uma coisa do celular para o papel para poder gravar, dá confusão. Falei, que louco, tá quase o papel e a caneta é quase um objeto obsoleto, né? Que não existe mais na humanidade. Então é muito legal quando o filme provoca e traz isso à tona de volta. A carta, ela é a protagonista inicial do filme, né? Ela é a geradora do conflito e da grande falha de comunicação que a gente passa o filme inteiro resolvendo. Então é maravilhoso. Mas, Ju, carta para namorado, Jéssica pretendente, também. não. Também, Já amor. Quem nunca, né? Quem nunca? Cartão postal. Eu sempre gostei. Eu fazia coleção de papel de carta, sabe? Clássico. Antigo. Entregamos a idade agora. Eu também mandava cartão postal até hoje. Perfumada, não tinha papel de carta perfumada? É isso? Exatamente. Eu mandei muito cartão também. Eu amo, né? Eu amo, porque eu acho que a escrita, a mão, ela revela muitas coisas sobre nós. Então, por exemplo, recentemente na minha vida, eu percebi que a minha letra, que é uma letra separada, não, então, de modo geral, eu escrevia letra de forma separadinha, cada letra, por alguma razão, ou por várias razões na minha vida, ela voltou a ser uma letra de mão dada, de mão junta, sabe aquela letra que a gente vai escrevendo assim? Cursiva. Ela voltou a ser assim. Isso combina e conversa com várias coisas, vários aspectos da minha vida, inclusive de integrações, de compreensões sobre mim mesmo nos últimos tempos, que a minha letra, de uma maneira não racional e não escolhida, ela foi voltando a ser cursiva, como ela era quando eu aprendi a escrever lá atrás, depois eu comecei a ir para uma... Então, assim, o papel, a maneira, se você escreve forte, se você escreve fraco, se cai uma gota de café em cima dele, se cai uma gota de lágrima, se você deixou ele descuidado e ele amassou muito antes de entregar para alguém, se ele está dobradinho, bonitinho, se é um papel mais fino, se é um papel mais grosso, cabe uma porção de escolhas e de revelações dentro de uma coisa escrita à mão. Parece que é mais íntimo, né? Quando a gente escreve à mão. Parece que teve tempo ali, pegou papel, pensou, o que você falou numa outra entrevista. Eu acho que quando a gente digita, é tudo mais rápido. Quando você vai escrever, a gente parece que entra numa camada mais profunda da gente mesmo, assim, né? Com certeza. E olha, se depender dos jornalistas, não vai acabar nunca papel e caneta. Tem milhares de canetas, bloquinho, caderno. A gente adora um bloquinho, um caderninho, né, para anotação. Isso é interessante, isso é bonito. Queridos, é isso. Muito obrigado aí. Boa sorte no lançamento, que o filme está lindinho. Obrigada. Valeu, amor. Valeu, Flávia. Valeu, Thiago, pela conversa. Valeu, queridos. Um beijo. Até a próxima. Até. Tchau.